Olá, estamos de volta para iniciarmos mais uma aula, né? Nossa aula 6, que vai abordar a ética dentro das empresas. Aula passada nós falamos das posturas éticas em relação à SST, né? E agora então nós vamos falar aí como é que é feita a ética dentro das empresas. Primeiramente, nós vamos falar dos indicadores que demonstram que uma empresa não tem boa conduta ética. Que indicadores seriam esses? Por exemplo, quando ela posterga pagamentos. O que seria postergar? Atrasar pagamentos, né? Ou então deixa de pagar, posterga ou deixa de pagar. Não cumpre acordos, por exemplo, se a pessoa compra um determinado produto, né? Ela espera, o produto é prometido que ela chegue na casa do cliente 15 dias, aí chega na casa do cliente 1 mês, 2 meses depois. Então isso aí é atraso, não cumpriu o acordo. Vende o que tem e não pode entregar. Às vezes a empresa vende uma coisa que nem tem em estoque, né? Não sabe nem quando vai chegar e diz que vai chegar e não tem dentro do estoque da empresa. Então isso daí também é um outro indicador que ela não tem uma boa conduta ética. E qual seria a postura de você quanto profissional numa empresa, né? Ou seja, qual seria a sua postura profissional? Nós já falamos na aula sobre ética profissional, sobre os códigos de ética, né? Que todo profissional tem um código de ética e que esses códigos de ética, relembrando, seriam uma lista aí de regras e procedimentos. Na maioria dos códigos de ética, eles sempre vão ter os seguintes princípios, né? A maioria deles: honestidade, lealdade, segredo profissional, consciência profissional e trabalho em equipe, né? Falamos também já sobre trabalho em equipe. E sempre respeitar colegas e chefias, né? Isso, lembrando que isso é a postura profissional, né? Dentro de uma empresa. E como que nós devemos nos comportar quanto profissionais? Primeiro, nós temos que cuidar da nossa apresentação, né? Você tem que se gostar, você tem que saber se apresentar dentro de uma empresa. Você não pode chegar lá relaxado de qualquer maneira, com uma roupa esfarrapada. Você tem que ter uma postura, você tem que ter uma apresentação para você ganhar confiança dentro da empresa. Saber se comunicar também é muito importante, né? Você saber se dirigir, por exemplo, a uma hierarquia, ter um bom vocabulário, né? Como você vai interagir com as pessoas dentro da empresa. Aprender a ouvir, isso é muito importante, porque às vezes as pessoas, pelo corre-corre, né, do dia a dia, não sabem ouvir. Então, você, como profissional, você tem que saber ouvir o outro. E saber também, e ter também um bom vocabulário. É importante também, que a partir do momento que você tem um bom vocabulário, você consegue se expressar de maneira correta, você consegue lidar dentro da empresa, com os vários setores dentro da empresa, porque você tem um bom vocabulário. Mas isso a gente vai adquirindo ao longo da nossa carreira profissional, das nossas vivências, né? Quanto mais experiência você tiver na área profissional, quanto você, um outro indicador, além das vivências profissionais, é você gostar, ter o prazer da leitura, você está sempre lendo, você está se atualizando, né? O profissional também tem que estar sempre atualizado de acordo com o seu mundo profissional, o que está acontecendo na área, as mudanças que tiveram na área. Então, isso tudo agrega valor para você quanto profissional. E aí vocês vão perguntar, poxa, isso aí em relação a você dentro da empresa, né? A sua postura dentro da empresa. E você como técnico de segurança do trabalho? Quais são os tipos de empresa que você poderia trabalhar? Primeiro que o técnico de segurança do trabalho, a área é bastante vasta. Ele pode atuar em qualquer ambiente onde houver trabalhadores, né? Tem vaga lá para o técnico de segurança do trabalho. Então, onde houver trabalhadores, o técnico de segurança do trabalho pode atuar. Que empresas seriam essas? Por exemplo, seriam hospitais, siderúrgicas, metalúrgicas, escolas, fábricas, em qualquer lugar onde houver trabalhador, o técnico de segurança pode atuar.
E o que faz o técnico de segurança e o engenheiro? Eles podem orientar a CIPA da empresa, eles fazem programas de prevenção aos riscos, né? Eles fazem inspeção nos ambientes de trabalho e fazem palestras e treinamentos. Vocês veem o seguinte, que isso tudo está correlacionado aí com você se portar perante ao seu ambiente de trabalho. Né? Se você vai dar palestra, treinamento, você tem que ter um bom vocabulário, você tem que saber quem você vai se dirigir. Né? Por exemplo, se você for dar para o trabalhador esse treinamento, se você for dar para uma hierarquia, já é outro tipo de conduta que você vai apresentar, né? Porque o trabalhador está exposto a um risco. O chefe, ele tem que ser orientado contra o risco e que eles têm que fazer, ajudar, né? A apoiar você como técnico para que aquela medida que você acha que tem que ser realizada ajude a implantar. Então, você tem que ter o poder também de convencimento, tá? Através do seu conhecimento, você vai persuadir, vai convencer a chefia a realizar determinada prática. Então, você tem que saber se direcionar, né? O modo de convencer, por isso a importância, né, na área de segurança do trabalho, de persuasão, de conhecimento técnico. E outro profissional da segurança do trabalho são os médicos, né, os enfermeiros. E o que eles fazem dentro da empresa? Né? Eles ministram vacinas, eles fazem consulta, previnem sobre doenças e fazem exames aí, admissão, periódico, de mudança de troca de função, retorno ao trabalho. Então, isso é parte do médico, né, médico do trabalho. Né, já que quem faz parte do grupo técnico da segurança do trabalho é o técnico de segurança, é o engenheiro de segurança, o médico do trabalho, o enfermeiro do trabalho e o auxiliar do enfermeiro, certo? Então, para fazer um fechamento aí, a gente já viu em aulas anteriores, né, falamos das linhas da ética, falamos sobre o direito, sobre moral, sobre a própria ética, a ética profissional. E chegamos, enfim, à ética nas empresas. Vocês veem o seguinte, que a ética, ela vem se relacionando com todas essas linhas. A gente não pode desassociar, né, o comportamento dos valores, né, porque muitos dos valores você já traz, né, em relação ao que você recebeu da sua família. Então, a ética, ela é subjetiva, é difícil falar sobre ética, você entender o que é ética, por quê? Ela é subjetiva, porque muita coisa já vem dos seus valores que você tem. Mas você pode mudar seu comportamento? Será que você pode mudar seu comportamento? Porque você sempre tem que relacionar o quê? Toda ação tem uma reação. Então, seja ela em que ambiente for. Né? Por exemplo, e para que serve? Por exemplo, dentro da ética profissional, nós sabemos que tem um código de ética, que ele vai direcionar como é que os profissionais vão atuar perante um ambiente de trabalho. Mas vocês podem observar que qualquer ambiente, seja ele de trabalho ou não, existem regras de procedimento. Qual é o objetivo da gente falar sobre ética? Seja ela a ética profissional ou a própria ética em si. Ela visa o quê? O bem comum. Ou seja, pessoas que vivem num determinado momento, determinada época, com o mesmo objetivo que ser o quê? O bem comum. Que é isso que a gente espera de qualquer sistema, né, de uma sociedade. A gente sempre tem que visar o bem comum, seja ela perante uma sociedade, seja ela perante um mundo profissional, certo? Então, com isso, a gente encerra essa aula. Na próxima aula, que será a nossa última aula do curso, nós vamos falar sobre a qualidade na prestação de serviços. Encontro com vocês lá. Até a próxima.